Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Leandro Paulsen, relator, doutor Victor Laus, excelentíssimo senhor doutor Danilo Júnior, cuja passagem por Londrina é lembrada até hoje pela comunidade jurídica, é um prazer encontrá-lo por aqui. Doutor Adriano Silvestre, prazer conhecê-lo. Primeiro, eu gostaria de elogiar os senhores, muito embora adiantado da hora, e invejar essa capacidade elaborativa desta Câmara. Eu, advogado, cuidando de apenas 2 envolvidos na operação, já tenho problemas significativos para dar conta. Os senhores cuidam de toda a operação e de outras centenas delas e conseguem, com galhardia, desempenhar esse papel. Brilhante representação do nosso judiciário. A minha vinda aqui, tirando a facilidade que eu teria de fazer uma videoconferência por Londrina, é justamente em virtude dessas famosas mega operações. Eu preferi vir aqui pessoalmente, pela segunda vez, doutor Laus. É o segundo habeas corpus que eu impetro pelo senhor Pedro, uma logo no início da prisão dele. Lembro-me que o senhor, à época, no final, falou, talvez, creio que ainda não seja o momento do seu Pedro. E colocado da seguinte maneira: seu Pedro foi preso temporariamente no dia 15 de maio de 2018, um senhor de 65 anos, cujo despacho autorizava, inclusive, o próprio delegado, após ouvi-lo, liberá-lo. A acusação contra o seu Pedro, R$93 mil que foram depositados na conta dele nos dias exatamente 16 de 1 e 17 de 1 de 2017. Únicas situações que o ligam à cabeça branca, esses depósitos vindos, e esclareço aqui, eu advogo para Hamilton de Souza Brandão, que é filho do seu Pedro, e que talvez HCs próximos teriam complicado, ou havia uma mistura entre os fatos, entre o Hamilton e o seu Pedro. E o Hamilton, muito embora não na condição de colaborador, mas ele prontamente, perante a autoridade policial, reconheceu que ele tinha 2 fazendas em nome do que ele acreditava ser um cidadão chamado Vitor Luiz, e por mais que isso possa parecer uma estratégia pueril de defesa, lembrem-se os senhores que o famigerado Cabeça Branca transitava pelo Brasil, era um cidadão respeitado com a identidade, inclusive com cirurgias plásticas, chamado de Vitor Luiz. Hamilton e seu pai têm um histórico de pessoas corretas como agropecuaristas. À época, o pedido, houve a conversão da prisão temporária em preventiva a pedido do Ministério Público. Foi impetrado o pedido de liberdade provisória, mesmo antes do oferecimento da denúncia, foi negado. E desde então, são 9 meses a serem completados depois de amanhã, seu Pedro, com 65 anos de idade, cuja participação, quero deixar claro os termos desnecessários para a manutenção cautelar desse senhor, não havia um ato que ele estivesse desfazendo-se de bens, negociando, praticando algum ato criminoso para beneficiar essa pretensa organização criminosa pela qual ele foi denunciado. Durante todo o período de interceptações telefônicas, julgadores, senhores, não há uma chamada, um bloqueio de uma ligação em que o seu Pedro fale com alguém, ou com Cabeça Branca, ou com qualquer outra pessoa. A colocação dele é quase que pro forma para colocá-lo na organização criminosa. O filho, uma vez ouvido, e eu fui procurado por ele antes do decreto prisional, eu entrei em contato com o delegado da Polícia Federal de lá, na época, tenho até hoje isso no meu celular, e coloquei à disposição, se quisesse ouvi-lo, eu levo ele aí, e ele ia falar a mesma coisa que ele falou quando preso, certo? Nisso, após a prisão, ele esclarece pormenores, era uma relação pai e filho. Hamilton, seu Pedro, de uma única vez, era natural nas negociações de gado ter um empréstimo de pai para filho, como em qualquer família, não é algo fora de cogitação. Então, são 2 depósitos, excelências, num período de
investigado enorme, que Hamilton esclareceu todos os fatos. Ele recebia dinheiro do Cabeça Branca para manter a fazenda, ele tocava a fazenda, pensando tratar-se de Vitor Luiz. O seu pai se viu uma vez, o Vitor Luiz, ele reconhece no depoimento que viu uma vez que a mulher do Cabeça Branca foi até a casa dele para vender lingerie, diz que ela vendia lingerie, e teve contato com a esposa. E o que acontece? Denunciado seu Pedro, as penas a que ele está sujeito, 3 anos e meio pela organização criminosa e 3 anos pela pretensa lavagem de dinheiro. Está há 9 meses preso. Onde está o princípio da presunção de inocência? Se, porventura, ele seja condenado, a pena, como ele é primário, ela vai ter que ser elastecida sobremaneira para atingir 8 anos e condená-lo a um regime de cumprimento de pena em regime fechado. Eu gostaria, clamo aos senhores, até no dia da audiência de instrução em Curitiba, com a oitiva de algumas testemunhas via teleconferência, ao final eu reiterei o pedido de liberdade do seu Pedro, que foi negado, e basicamente sobre esse argumento dos milhões que uma organização criminosa movimenta. E daí essa é a importância de desbaratarmos essas organizações criminosas pelo bem do país. Mas, por favor, excelências, nós precisamos, e eu entendo até a dificuldade que os senhores têm, de verificar um a um. Eu estou aqui, eu deixei de lado o Hamilton, por hora, o Hamilton, que foi quem prontamente ele falou, não criou empecilhos, era desse cidadão, fiz o negócio com ele, 90 mil, eu pedi para depositar na conta do meu pai. Alguém que fosse pretensamente ligado ao Cabeça Branca teria, nesse período de 9 meses, descoberto algo. Não se pode também, sob esta égide de que existem investigações sigilosas que nós, a defesa, não temos conhecimento, manter-se ad eterno um cidadão preso. Ainda estão investigando o seu Pedro. O que tem contra o seu Pedro, efetivamente, eu me adianto um pouco, que isso é quase matéria de mérito. Qual seria, e penso até numa questão lógica, como advogado raciocinando logicamente, meus caros julgadores, se a pena final, após um processo de conhecimento, dificilmente... E eu não posso mais falar assodadamente, porque nós estamos falando em 9 meses. 9 meses, um senhor de 65 anos, esquálido na cadeia. Há 9 meses, ele já está preso. Essa instrução não acaba até eles serem interrogados ainda, no mínimo, mais 60 dias. Até alegações finais, ou outros procedimentos, eu não sei quando haveremos uma sentença condenatória, que com uma sentença condenatória, certamente, ele alcançará a liberdade. E nós vivemos ainda num país que presume-se a inocência, escrito na nossa Carta Magna, e eu volto a repetir o que eu disse na época, doutor Laus. Eu gostaria, doutor Danilo, a minha profissão de advogado é para trazer aos senhores direitos que os meus clientes possuem em decorrência de lei. E essas leis, isso fica como um desabafo de um advogado, elas devem ser claras, que a relativização, a elastecimento demasiado, muito embora talvez possa ser interessante para nós desbaratarmos o crime no Brasil, mas talvez nós tenhamos uma consequência futura que eu não sei qual será. Então, todos os excessos de todos os lados me preocupam. E comento também sobre o excesso de prazo. O excesso de prazo, esse processo vai prolongar vários meses ainda, e eu digo, volto no cerne principal de um habeas corpus. Onde está, em toda a investigação, um ato que o seu Pedro poderia praticar de modo a dar continuidade, reestruturar uma pretensa organização, mesmo que ele seja um terrível bandido que eu não sei, ele pode, e se porventura foi descoberto que o seu Pedro efetivamente é um homem extremamente perigoso, braço direito do Cabeça Branca, assim, que nunca tenham se grampeado uma única ligação dele com esse homem no período, durante todo esse tempo, destrincharam a declaração de imposto de renda e os valores da conta do seu Pedro, 93 mil, num universo de milhões, etc. Não é plausível
que este homem, cuja pena não lhe alçará a condição de detento, continue 65 anos preso, quando a criação do artigo 319, por exemplo, foi justamente visando evitar o que nós chamamos da medida extrema da prisão. Então, o que eu lhes peço verifiquem o caso do seu Pedro, efetivamente, atribuam-lhe outras condições, mas deem liberdade para este senhor, respeitemos o princípio da presunção de inocência. Na capa do meu HC, eu faço uma citação de 1736, senhores, de César e Beccaria, que já dizia o seguinte: cabe exclusivamente às leis fixar o espaço de tempo que se deve empregar para a investigação das provas do delito e o que se deve conceder ao acusado para sua defesa. Se o juiz tivesse esse direito, estaria exercendo as funções do legislador. Essa época ainda nós tínhamos Santa Inquisição, nós queimávamos bruxas em praça pública. E para onde nós estamos indo, como essa flexibilização eterna do prazo, o seu Estado não tem condições de julgar um cidadão cujas leis estabelecem um prazo que não é estanque, mas tolerarmos situações exacerbadas das condições como a do seu Pedro, fico temeroso com a situação. Então, lhes peço, até pelo adiantado da hora, e o meu tempo está acabando, por favor, doutor Laus, lhe peço até que, se necessário for, retirar de pauta o processo para verificar efetivamente as condições do seu Pedro. Agradeço, mas, por favor, verifiquem o caso específico deste homem que não merece estar preso. Outras medidas podem ser aplicadas para que ele saia da masmorra na qual se encontra há 9 meses. Esse é o requerimento. Obrigado. E peço desculpas pela emoção, talvez características de quem atua deste lado da bancada. Obrigado, Excelências. Com a palavra o Ministério Público. Obrigado. Excelências, ilustre doutor Elisandro Marques Pelim, meus cumprimentos. O parecer que foi feito em plantão, pela denegação da ordem. Vamos circunscrever, enfim, a fazer algumas considerações a respeito do que Vossa Excelência fez da tribuna. Já foi adiantado, esse habeas corpus, na verdade, ele reproduz muito do que já foi reproduzido anteriormente. Na própria decisão liminar, o desembargador Dr. Laus, é dito que esse habeas corpus seria basicamente uma reiteração do anterior, que foi julgado por essa turma e foi rejeitado na sessão de 9 de agosto de 2018, onde todos esses temas, a maioria pelo menos deles, foram enfrentados. A questão da necessidade da prisão, a questão do excesso de prazo, enfim, todos esses temas foram enfrentados naquela ocasião. E o que há de novo nesse momento, como diz o desembargador Vitor Laus, não há fato novo, esse ato natural transcurso do tempo. Portanto, eu parto desse fato para analisar esse habeas corpus. Enfim, há uma decisão que foi tomada por essa turma, que transitou em julgado. Me parece, assim, inapropriado que voltemos a se manifestar sobre o tema no momento em que estaríamos praticamente avançando sobre o mérito da ação penal. Decidir se esses fatos envolvendo o paciente Pedro são relevantes ou não, dirá a sentença. É o mérito da ação penal. O que se tem hoje é que o paciente Pedro foi denunciado por esses delitos de lavagem e organização criminosa. Existe essa cautelaridade, né, que já foi definida por essa turma. A questão do excesso de prazo já foi também afastado por essa turma, e também entendo que nesse momento, ouvindo testemunho de defesa,
não há esse excesso de prazo, ou seja, o que pode se dizer em relação à autoridade impetrada e em relação à acusação? Estão tocando o processo. Enfim, no âmbito de uma operação complexa, não há como se apontar uma negligência por parte do juiz, é isso que diz a jurisprudência, não há como se apontar uma negligência por parte da acusação, enfim, isso faz parte do processo. Não há um cálculo aritmético para que esse processo termine nos prazos que a defesa deseja que eles terminem. Também não há como conjecturar, já falei isso, acerca do regime eventual em caso de condenação, né? A garantia processual é diferente, enfim, mesmo que seja fixado um regime semiaberto, é possível a fixação da prisão preventiva. Presentes os requisitos, no caso aqui foram demonstrados no julgamento anterior que esses requisitos estão presentes. Não há como também sustentar a violação do princípio da presunção de inocência. Todo mundo sabe, há a súmula 9 do STJ, que há muito tempo disse que a prisão preventiva, no caso a prisão tutelar, não ofende esse princípio, é uma garantia processual. Não tenho muito mais a que dizer, eu só vou me manifestar aqui, limitado aqui pelo tempo e pelos fundamentos sucintos do parecer, e vou me manifestar pela delegação da ordem.